Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui mais uma vez para as nossas lições de jovens. É sempre um prazer imensurável estarmos comentando acerca da palavra do Senhor Jesus. Por ocasião desse nosso encontro, estaremos falando a lição de número 8, da data do dia 24/5 de 2020. Estamos, como vocês sabem, estudando a lição sobre o livro de Josué, tempos de conquista, fé e obediência no livro de Josué. E a lição de número 8 tem o título como A Batalha contra Ai. O texto do dia diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. O nosso texto bíblico, como de costumes, eu não vou ler, mas vocês podem e devem acompanhá-lo no livro de Josué, no capítulo 7, versículos 1 ao 11. Isso é o texto básico, mas a lição toda ela incide entre os capítulos 7 e 8. Queridos, um desafio a vocês que estão nos assistindo, que vocês leiam todo o livro de Josué, para vocês se inteirarem melhor, para vocês conhecerem mais a fundo a história desse grande herói da fé, esse grande herói, esse grande homem de Deus, que, por sinal, os nossos heróis, eles não morreram de overdose. Então, entrando na nossa lição, a introdução vai dizer o seguinte: a primeira batalha e conquista dos hebreus na terra prometida foi a cidade de Jericó. Agora, a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada, chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena e por isso Josué reduziu o número dos soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Como nós vimos na lição passada, Josué, com seus soldados, eles entraram na cidade de Jericó, invadiram, os muros caíram e eles venceram. E Deus mandou que eles continuassem no seu trabalho em conquistar toda a terra. E a cidade de Ai distanciava aproximadamente entre 19 e 22 quilômetros de Ai. E era uma região montanhosa, e eles chegaram a essa cidade. E quando eles chegaram nessa cidade, eles enviam os espias, e eles olham a terra, e vê que a cidade, muito provavelmente, seria vencida com não mais do que 2.000 ou 3.000 soldados. E eles assim o fizeram. Então, ele vai dizer aqui no finalzinho que é o que nós vamos ver na lição de hoje, que o pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante dessa batalha. Certo? Então, vamos ao nosso primeiro tópico. A derrota em Ai. O perigo do pecado. Bem, a teologia, nos seus estudos sistemáticos, classifica a doutrina do pecado como a hamartiologia. Hamartiologia, tá certo? Ele vai dizer que o triste episódio da tomada de Ai mostra que não há mais perigoso para o crente do que o pecado. Não há nada mais perigoso para o cristão do que o pecado. Então, devemos ter muito cuidado com o nosso viver, com o nosso caminhar, com o nosso dia a dia, porque o pecado está aí querendo seduzir a muitos, e muitos caem em tentação, mas
devemos ter cuidado com esse perigo. Não devemos subestimá-lo, mas devemos colocar em Deus toda a nossa confiança. Ele vai dizer assim, a vitória seria certa, mas o pecado de um único homem, chamado Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados, envergonhados. É o que o pecado causa. O pecado causa várias consequências, entre elas, a vergonha. Então, devemos ter cuidado com esse perigo. O segundo ponto do tópico 1, ele vai falar sobre o pecado de Acã. O pecado de Acã. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus, e as consequências sobre Acã eles logo vieram. O pecado precisa ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. Vivemos no tempo da graça. E hoje, a palavra de Deus nos exorta que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, o pecado, com certeza, traz as suas consequências desastrosas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você está produzindo pecado, você está pecando, então você está caminhando para a morte eterna. Mas quando há um verdadeiro arrependimento, quando há um verdadeiro encontro com Deus, a pessoa arrependida e confessa e deixa, alcança misericórdia. Tá certo? O tópico de número 1 ainda, no terceiro ponto, ele vai dizer uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo. E agora o medo e a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da vitória sobre Jericó. Agora, eles estavam alegres. Quando eles chegaram em Ai, eles vinham regozijosos, eles vinham desejosos de lutar novamente as guerras de Deus, porque eles sabiam que seriam vencedores. Mas agora, toda aquela alegria, toda aquela euforia da vitória, todos aqueles sonhos da conquista, que eles estavam já entrando na terra prometida, eles já estavam caminhando, agora eles começaram a se entristecer. Seus corações se derreteram como água. E ele vai dizer assim, por outro lado, os inimigos que até então esperavam ser derrotados, eles viram, escutaram o que Deus havia feito aos deuses dos amorreus, os reis antigos antes deles. Viram como Deus havia tirado o povo com mão forte, com o braço estendido, como ele foi caminhando através do Mar Vermelho, a pés enxutos. Tudo isso eles ouviram, tudo isso eles ficaram atônitos, atordoados. Israel vem contra nós, já venceram o nosso vizinho. As muralhas intransponíveis de Jericó caíram como que por encanto, como que por um milagre. E agora, eles estão vindo para nós e eles são vencidos. Seus corações se derretem, as suas forças se esvaem, seus pensamentos se turbam, e agora dá margem para o inimigo sonhar com a vitória, dá margem para o inimigo sonhar com aquilo que eles imaginavam ser impossível, vencer o povo do Deus de Israel. Aí ele vai dizer assim, que naquela época as guerras eram vistas por muitos como um duelo de divindade. E assim, os povos pagãos, inimigos dos hebreus, eles podiam achar que os deuses de Ai também eram fortes. Ele cita aqui o exemplo do rei Ezequias.
quando Senaqueribe foi invadir Israel, o rei da Assíria envia os seus soldados, envia os seus homens, os diplomatas, aí diz assim, chega para eles e diz assim, olha, vocês acham que o Deus de vocês tem poder para nos vencer? Vejam o que nós fizemos aos outros reis, aos deuses das nações em que nós conquistamos, nós os destruímos. E não pensem que vocês vão ser livres por causa do Deus de vocês. Nós sabemos que o rei Ezequias entra na casa do Senhor, rasga suas vestes, ora, faz uma oração. Aí diz assim, olha Senhor, é bem verdade que eles não estão mentindo. É bem verdade que eles têm um exército muito poderoso e os deuses das cidades vizinhas não puderam vencê-los porque na realidade não são o verdadeiro Deus. Mas tu, Senhor, toma essa afronta para ti, porque foi contra ti e é contra ti que eles querem pelejar. Então, nós vemos que naquela época havia não só um duelo de nações, mas na visão dos pagãos, um duelo de divindades. Então eles agora se achavam fortes o suficiente para vencerem tanto Israel como o Deus de Israel. Tá certo? Então, o tópico de número 2 vai nos falar sobre o pecado, o motivo da derrota. O tópico de número 2, o motivo da derrota, o pecado. E a reação, no ponto 1 do segundo tópico, vai falar sobre a reação de Josué diante da derrota. É interessante que quando Josué viu a derrota, o povo chega, ele não havia ido nessa batalha, mas quando chegam os seus soldados diante dele, diz assim, nós fomos vencidos. Aí o capítulo 7, o versículo 7 vai dizer o seguinte, prostrou-se diante do Senhor Josué, rasgou suas vestes e disse, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer, tomara-nos contentássemos com os que ficaram do além do Jordão. E ele vai dizer que é curioso como algumas pessoas, quando enfrentam algumas derrotas, se tornam murmuradores e colocam a culpa ou o seu fracasso em Deus. Atribui a Deus e a infidelidade de Deus por uma conquista que ele não alcançou, por algo que provavelmente Deus o havia prometido, tinha feito uma promessa a ele, mas atribui a Deus, porque ele não conseguira conquistar aquele objetivo. Eles atribuem a Deus, por causa de alguns problemas ocorridos, há um desencanto acerca da pessoa de Deus, porque eles não conseguiram vencer aquela batalha, então eles colocaram em Deus. Eles disseram assim, Senhor, se nós estivéssemos além do Jordão, isso não nos teria acontecido. Nós teríamos continuado vivo e o povo não sofreria tamanha derrota. Entretanto, se o povo não tivesse passado o Jordão, eles não iriam conhecer as vitórias que o Senhor pode realmente dar para aqueles que são fiéis a Ele. E você pode até achar que esses momentos difíceis que estão passando, esses momentos difíceis que você está vivendo, seja um abandono de Deus, que seja Deus o culpado de tudo isso. Mas Deus não se engana. Ele diz aqui que Deus jamais se equivoca nos seus juízos. Ele sabe o limite das suas forças, Ele sabe até onde você pode ir. E quando nós menos esperarmos, Ele está com suas mãos estendidas para nos socorrer, para nos fortalecer. O segundo ponto do tópico 2 vai dizer que a cantoma do anátema. Havia um anátema entre o povo, ou seja, havia algo errado, havia pecado, havia algo que não era para estar no meio do povo de Israel. E ele vai falar aqui sobre a história de Acã. Acã passa o Mar Vermelho
Ele passa 40 anos, ele vê a conquista de Jericó, mas agora Deus havia dito: olha, destrói tudo, destrói, não leva nada, não leve ouro, não leve prata, destrói tudo que tiver naquela cidade. Mas o coração dele, o que ele viu, desceu para o seu coração e ele cobiçou aquelas coisas, aquelas roupas, aquele ouro, aquela prata, e agora ele o esconde. Ele vai dizer que ele atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto por 40 anos, viu a queda dos muros de Jericó, mas o seu coração não era reto diante de Deus. É interessante sobre essa história de Acã, você lembra-se do contraste que há da história de Acã para a história de Raabe. Raabe era cananeia, não conhecia o Deus dos hebreus, não conhecia o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Contudo, ela ouviu falar, e ao ouvir falar, ela creu, ela acreditou, ela foi salva. O Deus de Israel agora era o seu Deus. Os hebreus agora eram o seu povo. Havia rejeitado tudo que durante anos a sua família dizia que eram deuses, que eram sagrados, que eram corretos. Agora ela dizia: não, isso não está correto, não é verdade, porque verdadeiramente o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Mas Acã vira as costas para Deus. Acã desconstrói tudo aquilo que os seus próprios olhos viram. É o que acontece muitas vezes com algumas pessoas que desconstroem aquilo que a igreja, os seus pais estavam construindo durante anos, em busca de realizações pessoais, em busca de fantasias, como o filho pródigo. Eu quero sair, eu quero encontrar a felicidade, eu quero encontrar os prazeres reais, eu quero ser feliz de verdade. Quando menos espera, quando se deparam, estão destroçados, despedaçados no meio dos porcos e miseravelmente vivendo uma vida de derrota. Mas quando cai em si, diz: eu errei, eu reconheço o meu erro, agora eu quero voltar ao meu lar, aos meus pais, à minha vida que eu tinha, à igreja, aqueles que me abraçam e que me faz fortalecer. E ele diz aqui no finalzinho: cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode ser até atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo. Terceiro ponto, do segundo tópico, vai falar sobre a ira do Senhor se acendeu. Ora, não pense em você, não devemos pensar que Deus é apenas amor, que Deus é apenas paz, que Deus é apenas graça. Todos os atributos de Deus, todos eles. O amor tem um patamar, mas no meio patamar dele está também o juízo de Deus. Eles estão equilibrados, amor e juízo. Não tem um mais do que o outro, nem um menos que o outro, não. Todos os seus atributos são linearmente iguais. Então ele é tanto amor como é justiça. E a ira do Senhor se acendeu, porque ele disse assim: não peguem do anátema. E alguém pegou. E quando alguém pegou, não foi simplesmente aquela pessoa que pecou, que desgraçou a sua própria vida. Não foi simplesmente ela que teve consequências do seu pecado, não. Toda a nação teve consequências. E nós aprendemos com isso que os nossos erros não diz respeito somente a nós, mas diz respeito a toda a comunidade cristã, diz respeito a Cristo, diz respeito à Bíblia. Então, devemos ter cuidado com o nosso viver, devemos ter cuidado com a nossa vida, devemos ter cuidado com a nossa vida devocional, quando estamos em momentos difíceis. Não devemos nos esquecer nunca que devemos guardar o nosso coração, porque deles procedem a saída da vida. Amém? Estamos encaminhando para o final da nossa lição, e o terceiro e último tópico diz assim: Deus entrega a cidade de Ai. Deus entrega a cidade de Ai.
É interessante sobre a cidade de Ai, ele vai dizer um inimigo confiante. Bem, como eu disse no ponto anterior, eles começaram a acreditar que os deuses deles seriam tão fortes quanto o Deus de Israel. Bem, Israel tem um Deus forte, mas nós temos vários deuses e eles se juntando se tornam oponente à altura do Deus de Israel. E o que foi que Deus fez? Ele vai dizer assim, ó, Deus, mais uma vez, restaurou a fé do líder, dizendo que não tema, nem se espante, porque eu entreguei a cidade inimiga nas suas mãos. Josué, capítulo 8, versículo 1. E é interessante o que Deus faz. Deus chega para o líder, Deus chega para aquele que está na frente. Deus dá ânimo a ele. Ele está dizendo, olha Josué, agora eu vou te dar um norte, você vai ser norteado, como eu norteei Moisés, e Moisés falou com você, agora você que está na liderança, você que vai ser capaz de nortear agora os seus liderados. Então, o que você vai fazer, Josué? Você tenha ânimo, não tema. Tenha fé. Apesar dessa derrota, eu ainda estou com você. Apesar dessa derrota, você ainda vai vencer esta cidade incircuncisa. Então, nesses dias que nós estamos vivendo, em tempos difíceis, em que muitas pessoas dizem o que pensam e às vezes nem sabem o que pensam está dizendo, os líderes que devem nortear os seus liderados devem ter cuidado com o que estão postando, devem ter cuidado com o que estão jogando nas suas mídias sociais sobre o que está acontecendo na nossa sociedade, o que está acontecendo no mundo em que nós estamos inseridos, nesse contexto em que nós estamos vivendo. Devemos ter cuidado, nós não devemos principalmente tomar posições passionais sobre algumas questões de polarização político-religiosa. Devemos ter cuidado com isso e não incentivar o ódio, e não incentivar a contenda, porque vocês que são líderes, nós que somos líderes, temos os nossos liderados, e aquilo que você vai norteá-los a fazer, você vai norteá-los para o bem ou para o mal. E o que Deus quer é que sejam norteados para o bem, para a vitória, para a conquista, tempos de conquista. Então é difícil você falar de amor, você falar de compaixão, você falar de paz, o que a Bíblia ensina, o que os evangelhos ensinam, quando nas suas redes sociais você diz um pensamento arbitrário que incentiva a disseminação do ódio e de um espírito faccioso. Como você vai conquistar as pessoas que pensam diferente de você? Como você vai dizer que Deus é amor? Como você dizer que Jesus abriu mão dos céus e nós abrimos mão do que é nosso para fazermos o Evangelho de Cristo? A fé de um líder deve ser norteada, a fé de um líder deve ser nortear as pessoas para um caminho coerente e correto que conduz às mansões celestiais. Tá bom? Então, no terceiro ponto, o tópico 2, vai dizer: a estratégia de Deus é diversificada. Na batalha de Jericó, ele disse assim: apenas espera. Espera e veja o que vai acontecer. As muralhas caíram. Mas agora foi bem diferente. Deus fez outra estratégia. Porque se Josué, quando o povo chegou lá para ele dizendo: olha, vai ser fácil, não vai ser difícil, nós vamos conquistar. Não manda muita gente não, manda só 2 ou 3 mil. Eles ouviram, ele ouviu os espias, mas não interpelou a Deus. O que ele fez foi culpar a Deus por uma coisa que Deus poderia até dizer: peraí Josué, tu está me culpando? Você nem me consultou, meu querido, acerca disso. E agora você está me culpando por uma coisa que
Eu nem mandei você fazer. Aí quando chega aqui nas estratégias de Deus, bem diversificado, diz assim, agora você está falando comigo, eu vou dizer o que é que você vai fazer. Você vai separar o povo. Não leva pouca gente, leva todo o exército, agora o divide. Coloca um para entrar na cidade e o outro, a outra parte vai ficar escondida quando eles saírem, porque eles estão orgulhosos, estão presunçosos, achando que os deuses dele vão dar vitória. Quando eles saírem para pelejar, o que você vai fazer? Você vai cercá-los e vai destruí-los, e eu vou garantir a vitória a vocês. Então, as estratégias de Deus são bem diferentes. Veja quando Jesus Cristo foi curar o cego Bartimeu, ele disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim, o que é que você quer? Eu quero ver. Pois veja. Aí chega outro e diz, Senhor, quem foi que pecou? Foi os pais? Foi ele? Quem pecou? Ele disse, não interessa. Quem pecou, quem não pecou. Fez logo, mandou o cara se lavar, e o cego foi se lavar e pronto. E ele viu. Sabe, e o que nós vemos é que os nossos cultos, eles não precisam ser uns cultos engessados, não precisa ser um culto onde não acontece algo extraordinário e esperamos Deus agir como se ele tivesse uma caixinha. Deus é metódico, ele vai fazer só assim, não. Deus, ele age diversificadamente. É diversificado aquilo que Deus faz. Então, você veja que quando Jacó lutou com um anjo, no outro dia ele chegou em casa, agora estava coxo, e disse assim, o que foi isso, Jacó? O culto ontem foi maravilhoso, eu encontrei um anjo, ele tocou em mim e eu estou assim, mas eu recebi a minha vitória. Então, não se engane, as estratégias de Deus não são as nossas estratégias, consulte sempre a Ele, e se Deus quiser, faremos isso ou isso, como diz o nosso amado irmão Tiago. Para concluir o terceiro ponto, ele vai dizer que o culto da restauração. Culto da restauração. Josué proclamou a lei do Senhor. A palavra de Deus deve estar escondida no coração. A palavra de Deus deve estar escondida, não deve sair da tua boca, não deve sair da minha boca por nada, para que condutas semelhantes à conduta de Acã não aconteça no meio da igreja, não aconteça no meio do povo de Deus, porque Deus é santo e requer santidade do seu povo. Deus é santo e requer que os pratos mundanos sejam rejeitados por cada um de nós. E na nossa conclusão ele vai dizer assim, que no momento as coisas não são fáceis para o povo, mas devemos ser como os hebreus, como os hebreus puderam continuar lutando para conquistar a tão almejada terra prometida, nós também devemos continuar. Não é fácil. Fácil não é. Nem Jesus disse que seria fácil, mas não será impossível. Porque quem tem Jesus tem vitória garantida, tempos de conquistas, tempos de dificuldade, quando aparecem as maiores dificuldades é que surgem os maiores guerreiros. Em tempos de dificuldade, onde as pessoas estão se distanciando umas das outras, Deus está cada vez mais próximo de cada um de nós, quando nós nos achegamos a Ele. Tá certo? Que Deus abençoe rica e poderosamente a cada um de vocês, e digo a vocês, queridos, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. E eu te convido a estar na nossa próxima lição, que nós vamos aprender na nossa próxima lição será que os nossos erros, eles são didáticos para nós? Será que os nossos erros, eles nos trazem lições para cada um de nós? Nos acompanhe. Na próxima semana estaremos falando sobre mais um ponto importante da vida desse homem de Deus, Josué. Que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente. Amém.